Boa noite, telespectadores da TV da Cidade. Estamos de volta aqui na TV da Cidade com o programa Encontro com a Imprensa na TV. Como sempre, na companhia do jornalista Aldo Urban. E hoje teremos um convidado especial. Nós vamos passar a limpo todas as atividades do governo do estado, aqui na região, em Joinville, com o nosso convidado, o deputado estadual Darcy de Matos, que além de ser integrante de comissões importantes na Assembleia, ele também é líder do governo e é uma das pessoas, um dos políticos, um dos deputados mais próximos do governador Raimundo Colombo, tanto que nessa semana o governador esteve aqui na região, e mais exatamente em Araquari, veio de helicóptero e o deputado Darcy de Matos o acompanhou no helicóptero. Como se sabe, o helicóptero tem poucos lugares e quem acompanha o governador recebe um convite, evidentemente um convite especial. Inicialmente, boa noite, Aldo Urban. Boa noite, Veríssimo. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. Deputado Darcy de Matos, boa noite. Boa noite, Veríssimo. Boa noite, Aldo. Minha saudação aos telespectadores. Um prazer estar aqui mais uma vez para falar de Joinville, de Santa Catarina. Bom, eu pretendi iniciar por Araquari, mas me ocorreu agora um outro assunto mais importante, ou tão importante, porque é complementar ao assunto de Araquari, que é a terceira via da BR-280. Embora seja uma rodovia que corta apenas o estado, inexplicavelmente ela é federal. O deputado é relator do projeto que vai mudar a configuração jurídica do Porto de São Francisco do Sul. E já foi falado que o Porto tem no seu cofre, vamos dizer assim, mais de 100 milhões de reais. E esse dinheiro está destinado justamente para essas obras da terceira pista. Teremos passarelas, teremos rótulas e teremos melhorias também no acesso ao porto. E o deputado Darcy de Matos é o relator desse projeto que muda a configuração do porto. Eu sei, deputado, que é uma exigência federal essa mudança de personalidade jurídica. Como é que está esse processo? Já saiu da sua comissão, já vai para o plenário? E qual o benefício que vai trazer para o Porto de São Francisco do Sul? Olha, eu quero dizer que essa exigência é do marco regulatório da Lei dos Portos do Brasil, viu, Aldo? Então, nós já prorrogamos há alguns anos e nós, por exigência da lei federal, Veríssimo, nós temos que acabar com a autarquia Porto e criar uma chamada SPE, que é uma sociedade de propósito específico. Caso o governo do estado não faça isso, nós vamos perder o Porto. O Porto vai ser licitado. Ou seja, então o Porto é federal, com a criação da SPE nós vamos receber os ativos e passivos do Porto que pertence ao governo federal. O Estado? O governo do Estado. Que pertence ao governo federal e que vai pertencer ao governo do Estado. Isso é muito bom. E a concessão, Darcy? Hoje o Porto é do Estado, mas uma concessão federal. Como é que fica essa questão da concessão? Então o Porto, o prédio, as instalações é do governo federal. Quem faz a gestão é o Estado. Agora, com essa nova lei, os ativos e passivos, tudo passa a ser do governo do Estado. Ora, então... Acaba a concessão. Exatamente. Então, nós vamos ser os proprietários do porto, efetivamente, o que é muito bom. Então, com essa alteração, o porto tem 105 milhões de reais, Aldo, no caixa. Sim. Ora, houve algumas dúvidas, algumas preocupações, o sindicato, a comunidade empresarial, a prefeitura, o prefeito Renatinho e tal, e eu não relatei no projeto, quero relatar daqui uns 15 dias, e eu estou propondo um acordo. Qual é o acordo? Ora, dos 105 milhões, nós vamos utilizar 26 ou 30 milhões para fazer a terceira, e eu acho que dá para fazer a quarta pista, Veríssimo, dessa obra que o governador já autorizou em Araquari. E o restante, 9 milhões para modernizar o gate do porto, porque se você não modernizar o gate, os navios podem ficar mais tempo parado, o que é muito ruim. Você pensou um navio um dia a mais, ou 2 ou 3 dias parado? Então nós temos que modernizar o gate com mais 9 milhões, e a iluminação que custa 4 milhões. Ora, vai sobrar 70 milhões.
O Porto não vai conseguir gastar 70 milhões em 6 meses ou num ano. Demora um pouco. Então a ideia, Veríssimo, é que esse dinheiro seja jogado para a saúde, que está precisando do governo do estado, mas o Porto fatura por ano aproximadamente 35 milhões de reais limpo. Ora, e o caixa do Porto, ele vai se recompor para fazer as demais obras de modernização. Então, e a lei federal diz que tudo que for arrecadado na nova concepção do Porto, deverá ser aplicado no Porto, na modernização do Porto. Então, essa vinda do governador foi providencial. Estava lá o Renatinho, que deu a ideia da terceira pista, o Clenilton, o Ademar, Boareto da Associação Empresarial, muitas autoridades, parlamentares. E como é que vai funcionar a obra, Veríssimo? Essa obra, o governador já está autorizando a fazer o projeto, que demora 2 ou 3 meses, custa 600 mil reais. E a obra, nós queremos licitar e começar ela ainda no final do ano. Isso não é balela, não. Balela é a duplicação da 280, Veríssimo, que vai demorar 10, 15, 20 anos. Não podemos esperar isso porque o trânsito naquela região de Araquari ali, que vai para São Francisco, Barra do Sul, Veríssimo e Aldo, não é só no verão, não. Vai lá agora e tenta transitar ali. É um inferno. E a cidade está crescendo para a zona sul. Porque não pode crescer mais aqui para leste, que tem o mangue, nem para o oeste, que tem o cinturão verde, nem para o norte, que é a preservação ambiental. Vai embora as margens da BR para a região de Araquari. Essa obra, ela tem 11 quilômetros. Ela vai ter passarelas, porque morreu muita gente ali. Ela vai ter rótulas. E na parte urbana de Araquari, que são 5 quilômetros, Veríssimo e Aldo, nós vamos fazer as marginais, 2 marginais, direita e esquerda. Tá certo? Então, falta 6 quilômetros de terceira ou quarta pista. Então, em 6 quilômetros, vamos fazer a terceira pista. Mas no avião, no voo, eu falei, Raimundo, vamos gastar mais 4 milhões e vamos fazer já a quarta pista. Que daí vai significar praticamente uma duplicação. Essa obra, ela vai ser... Dos 11 quilômetros. Dos 11 quilômetros. Então, ela não é um paliativo, não. Ela vai ser utilizada mesmo depois que duplicar a BR-280. Essa obra é muito importante, vai desafogar o trânsito, vai melhorar turisticamente, em termos econômicos. O joinvilense vai muito para aquela região. E daí eu saí de helicóptero com o governador e eu disse, governador, nós podemos sobrevoar aqui a Rio do Morro. E mostrei para ele. Falta ali 800 metros para concluir. Isso. E as passagens do trilho do trem, Aldo. Por que não foi concluído? Porque a empresa que estava ali, ela teve dificuldade financeira e abandonou a obra. Tem dinheiro, já estamos licitando novamente a conclusão da Rio do Morro, que leva o nome do pai do samba, do seu Carlos Chinadi, que eu fiz um projeto de lei. Ora, com essa terceira e quarta pista do trevo do Itinga, o trevo da Barra do Sul, com a Rio do Morro ligando a 280, isso vai resolver o problema, não só de Araquari, São Francisco e Barra do Sul. Vai afogar muito. O problema do joinvilense. Milhares de joinvilenses vão para as praias no final do ano. Quais são as nossas praias? Barra do Sul e São Francisco. Então, sabe, eu estou muito animado, muito feliz. Convencemos o governador, o Renatinho está entendendo, a comunidade empresarial de São Francisco, né, estamos falando com o demais convenceu da quarta pista? Sim, o governador autorizou. Falou, a quarta pista? Esse é o fato novo. Disse, não, vamos fazer a quarta pista. 4 milhões, só, o custo a mais de 4 milhões? Exatamente, só 4 milhões a mais você faz a terceira e a quarta. Então já está decidido, o projeto vai incluir a quarta pista? Está decidido. Então, praticamente, ela fica duplicada. Né? Por quê? Porque cresceu demais aquela região. Então, um detalhe, deputado, no caso especificamente do acesso a Araquari, que hoje quem vai de Joinville para São Francisco quer entrar à esquerda em Araquari... Nós vamos ter rótulas. Porque aquilo ali é uma operação de risco. Então, Veríssimo, nós vamos ter marginal, porque se fizer terceira e quarta pista na parte urbana de Araquari, fica ruim. Então, ali nós vamos fazer marginal. 5 quilômetros de marginal, Veríssimo. Não tem desapropriação, por quê? Porque vai ser na faixa de domínio da 280. O DENIT apresentou lá o anteprojeto. Bom... com relação à entrada para Araquari, você vai de Joinville para Araquari, é um absurdo, você não consegue entrar ali. Não consegue entrar, exatamente. Então nós vamos ter 3 rótulas, 3 passarelas, porque morreu muita gente ali, e as duas marginais. E a terceira e quarta pista. Uma obra fantástica. E uma obra que é palpável, é rápido, é agora, é já. Esse é o grande fato novo o acontecimento desse ano. No caso do Porto, qual é a previsão de quando vai se dar esse processo, quando vai se finalizar esse processo? Olha, eu estou para relatar ele na Justiça dentro de 15 dias. Comissão de Legislação e Justiça. Legislação e Justiça, ele passa na Justiça,
daí ele vai para finanças e vai para serviços públicos. Ora, mas nós somos obrigados a tomar essa providência. E os servidores, os sindicatos estão todos satisfeitos, por quê? Porque o servidor não vai perder nenhum benefício. E uma novidade aqui, Veríssimo, nós temos 40 guardas portuários que fizeram o concurso. O governador autorizou a chamada dos 40 guardas portuários. Eles estavam ansiosos, preocupados e tal. E nós estamos conversando com a empresa, me parece que é a Orcali, porque hoje na vaga dos guardas portuários, Veríssimo, nós temos terceirizados. Então nós não queremos que esse pessoal terceirizado também não pode ser penalizado. Queremos que a empresa aloje eles em outros postos, mas os concursados, o governador já me confirmou, serão chamados muito rapidamente. Mas dentro desse regime jurídico atual ou no próximo? Não, tem que ser... eles têm que ser chamados antes da extinção da autarquia, porque com a extinção da autarquia se extingue o concurso tambem. Então isso é para a semana que vem. Darcy, eu publiquei na minha coluna do ND Online o resultado da conversa do governador aqui em Araquari na Associação Empresarial. E sabe que na internet é o território livre das ofensas. Claro. Né? Muitos responderam, isso é balela, isso é promessa. Teve até um radialista aqui que comentou à tarde, estão falando agora porque ano que vem tem eleição, isso é mais uma enganação, estão prometendo essa obra sair no final do ano. Não, mas é bom que fale, isso não é ruim. Eu acho que essas pessoas mal informadas, eles estão relacionando isso com a obra da duplicação, que é do DENIT, é uma obra federal. Isso é uma obra do Estado e tem dinheiro, que é o dinheiro do Porto. São duas coisas totalmente diferentes. Então, a duplicação da 280, com o possível pedágio, isso vai demorar 10 ou 15 anos. Por quê? Porque são 3 lotes. Porque vai custar quase 1 bilhão e tem no orçamento em torno de 70 milhões por ano. Tá certo? Então, isso aí é balela. O radialista, se ele entender o que é duplicação, ele tem razão. Agora, a nossa obra, a terceira e quarta pista, com rótula, com passarela, com marginais, não é balela. É fato. E eu até acho bom que tenha aquelas pessoas que não acreditam. Por quê? Porque quando o político está mentindo, o que vai acontecer com as críticas é que ele vai se dar mal. Agora, quando você tem uma atitude correta que vai acontecer, é bom que fale, porque depois, quando a obra sair, a obra fica mais forte. Então, a obra é efetiva e vai acontecer. Nós vamos inaugurar essa obra no ano que vem, se Deus quiser. O dinheiro está ali, o governador concordou, todo mundo concordou, o DENIT. Então, isso não depende de Brasília, porque o que depende de Brasília, Veríssimo, o dinheiro vai para lá, não volta mais, desaparece. Aqui não, aqui nós temos o controle dessa obra. Sobre a Rio do Morro, houve aquele problema lamentável lá da empreiteira. Por que está demorando tanto essa licitação? Se é um trecho tão pequeno, Darcy. Já faz um ano que isso está acontecendo, está rolando essa licitação. Assim, aquela hora... E vou emendar mais uma outra pergunta. O Boareto falou lá em Araquari, outra obra importante é a Estrada da Corveta. Para ligar, que liga essa do BR-280 com a BR-101. Ô Veríssimo, eu conheço... É outra obra importante que deveria... Ô Veríssimo, eu conheço muito aquela região, até porque eu morei 3 anos em Araquari, estudei na escola agrícola. Então, a obra da Corveta, ela começa no Porto Grande e sai lá na Corveta, ali antes do Sinuelo, na BR-101. Essa obra vai custar em torno de 6 a 7 milhões. O governador não assumiu essa obra. O governador Raimundo não vai fazer essa obra. Então, isso aí não está no orçamento, não tem recurso. Para o próximo governador? Para o próximo governador. Então, eu estando ainda na Assembleia no ano que vem, a hora que tiver um outro financiamento, eu posso fazer como fiz na Rio do Morro. Eu vou lá, negocio, tem que colocar no orçamento do governo do Estado. Sabe, dessa obra, então, essa obra o governador, ela é importante, mas o governador não assumiu. O governador assumiu a Rio do Morro e a terceira e quarta pista. Por que demorou? Porque a empresa demorou para desistir da obra, tem todo um trâmite legal, aí vem a licitação, os recursos estão garantidos, mas se Deus quiser, agora ela vai ser concluída. No caso do Porto de São Francisco, quando o governo do Estado assumir vocês têm ideia de ampliação via concessão para o setor privado, alguma coisa do gênero? Assim, já estão em cogitação, algo do gênero assim? Já tem a iniciativa privada, já tem parceria com o Porto de hoje, e isso naturalmente vai continuar acontecendo. Por quê? Porque essas PPPs, elas são fundamentais.
né? Agora, o fundamental é que a gente possa continuar modernizando o Porto, Veríssimo e Aldo. Por quê? Porque nós estamos concorrendo diretamente com o porto do outro lado do braço do mar ali, que é Itapuá. Está para sair um outro porto, mais 2 portos em São Francisco, com o porto de Navegantes. Então é fundamental essa modernização do porto público para que ele possa competir com os demais portos. Então isso está sendo feito e vamos reduzir os cargos. Ó, a notícia, que é boa, tem 16 cargos comissionados. Os cargos serão reduzidos para 5 ou 6 cargos comissionados. Vamos fazer economia. Não precisa tanto cargo comissionado como tem hoje, viu, Veríssimo? Muito bem. Nós vamos então ao intervalo, mas antes eu gostaria de revelar, já que estamos falando de Porto, do outro lado da Baía da Babitonga, os de Pisque, ontem, aliás, quinta-feira à noite, na posse do Rodrigo Coelho, lá no PSB, ele sentou na nossa mesa e na conversa, claro, o repórter, eu sempre pergunto, e consegui dele uma revelação importante. A empresa dele, que trabalha nessa área, está fazendo o licenciamento ambiental para um porto ao lado do terminal portuário de Itapuá, um porto, olha só que interessante, só para descarga de combustível. O combustível vem de navio, atraca ali, descarrega esse petróleo numa grande reservatório que tem lá desse porto e esse petróleo vai para a Petrobras para distribuir. E também essa empresa, ele não falou de onde é que é essa empresa, vai trazer gasolina já pronta para revender no mercado interno Veríssimo. Do Brasil. Olha, veja bem o seguinte, então o professor Pisque, eu fui aluno de matemática dele, craque, ele conhece muito nessa área ambiental, ele faz licenciamento, né? Então sabe muito. Aqui nós temos o maior complexo portuário do mundo, né? Nós temos um potencial, tem também o projeto do porto da Coamo Itapuá. Exatamente. Né? Do Porto Sul aqui em São Francisco, que o SAMB está liderando esse consórcio. Então são empreendimentos fundamentais e por isso, pela facilidade, Aldo, da logística, é que grandes empresas estão se alojando aqui em Santa Catarina e principalmente em Joinville. A GM, está sabendo da GM? Sim, vai investir mais de R$1 milhão na fábrica aqui. Nós, eu e o governador, sobrevoamos a fábrica da GM. A GM está quintuplicando a sua capacidade produtiva. As obras já começaram. Isso porque o ICMS de Santa Catarina é um ICMS menor do que outros estados do Brasil. Vamos ao intervalo e retornamos aqui com o deputado Darcy de Matos, líder do governo na Assembleia Legislativa e também na companhia do jornalista Aldo Urban. Voltamos para o segundo bloco do programa Encontro com a Imprensa aqui na TV da Cidade, jornalista Aldo Urban. Deputado, como é que ficou essa história da interdição da arena, que agora o JEC vai ter que contratar seguranças privados para o próximo jogo? Como é que fica a situação? O Aldo, deixa eu falar o que aconteceu. Há uns 20 dias, final de semana, me liga o Charles, Veríssimo, que é o nosso centroavante. Está um pouco fora de peso, mas é o nosso centroavante. Nosso time, né? Charles, que é um narrador aí da Colom e tal. Deputado, o que dá para fazer aí? Vão interditar a arena. Aí eu peguei o telefone, liguei para o comandante Paulo Henrique, falei, comandante, como é que é essa história do comando do interdição da arena? Ah, isso é uma comissão nossa aqui, não dá para mudar e tal, o JEC não cumpriu. Falei, comandante, preciso que o senhor receba nós na terça-feira, 13h30, marcado. Levamos para lá, foi o Fernando Krellick, um abraço ao Fernando, nosso goleiro. Foi o representante da Federação de Santa Catarina, o Capela, doutor. Foi o Douglas da Secretaria de Esportes, a Simone Chiran e a diretoria do JEC. Fomos para uma reunião pesadíssima, Aldo. O presidente foi junto? O presidente. Que é teu amigo pessoal, não? Exatamente, o Johnny. E o Fontão, uma reunião pesadíssima durante umas 2 horas no comando da Polícia Militar. E aí começamos a discutir e tal. Pesadíssima por quê? Pesada porque, veja bem, eles começaram a invocar um decreto que ninguém acha, dizendo que nós temos que fazer o alambrado, começou com o alambrado, que o alambrado tem que ter 2,10. Nenhum estádio do mundo tem, o Maracanã não tem, nenhuma arena tem. E aí nós conseguimos, aí nós dissemos, poxa, mas a Arena Condado de Chapecó é a mesma condição do JEC, não tem.
Aí cochicharam, falamos e tal. Aí eles falaram, não, então tá, então nós vamos, vocês como a arquibancada já tá alta do gramado, com 1,20 dá, tá resolvido. Desinterditaram, não interditaram mais a arena e tava resolvido. Daí, ato contínuo, ato contínuo. E daí eles determinaram que nós, enquanto eles determinaram que a gente puxasse o alambrado para frente. Enquanto isso não acontecesse, eles absurdamente determinaram que a gente contrate um segurança a cada 2 metros. Poxa, a arena tem 300 metros de diâmetro. Então nós temos 150 seguranças para um jogo com 3 mil torcedores. Isso é um absurdo. E o JEC pediu uma reconsideração pedindo 30 segurança. E o comandante Paulo Henrique já autorizou a diminuição de segurança. Para 30? Verbal para mim, não, para 75, mas nós estamos ainda discutindo com ele, porque não dá para colocar 75. Não há necessidade, não tem histórico de violência na arena do JEC. Então, eu telefonei para ele, conversamos. O Gelson Veríssimo, que é amigo, irmão do comandante da Paulo Henrique, que foi chefe da Casa Militar quando ele foi presidente da Assembleia, ligou para ele, uma conversa dura, porque agora o problema é Joinville e Chapecó. E ele é de Chapecó? O que é muito bom, porque se fosse só o JEC, dava a impressão que era perseguição. E o Gelson é de Chapecó, da região oeste? Ligou para ele, uma conversa dura, conversamos forte, né? Eu lembro que ele, a certa altura ele falou, comandante, nós temos que cuidar dos bandidos. Os jogos nossos não têm histórico de violência. E aí fizemos ali uma pressão, no bom sentido. Hoje à tarde o comando se reuniu com a comissão, com o Sandro e com os demais da comissão, e eu acertei com o comandante, o fato novo. 13h30 de terça-feira, uma nova reunião fechada com o Douglas, da Secretaria de Esportes, a diretoria do JEC e eu. O comandante falou, não traga aquela gentarada lá, porque nós queremos um grupo menor para a gente fazer um novo acordo. Então esse novo acordo vai ser bom para o Joinville, bom para Chapecó e seguro para os nossos torcedores. Mas vou te dizer, não é fácil. Segunda-feira, 13h30? Terça-feira, 13h30. Terça-feira. Eu espero que a gente possa acertar essa questão do puxar o alambrado para frente e reduzir o número de segurança, porque é um absurdo, 150 seguranças. Isso vai custar 20 mil para o JEC. Agora, alambrado em campo, essas novas arenas construídas para a Copa do Mundo, o pessoal fica, não tem, é só dar um pulinho e entrar no campo. Para quê? Para que essa exigência de alambrado? Tem uma tese de que não há necessidade de alambrado, que se dá um tumulto na arquibancada, exatamente o escape das pessoas é exatamente o campo. As pessoas vão se socorrer no campo se dá uma briga na arquibancada. Essa lei lá na Europa, ela foi instituída exatamente para segurança, para não acontecer o que aconteceu na Holanda, num jogo entre Liverpool e um time de Juventus de Turim, onde morreram bastante, porque não tinham... morreram esmagados no alambrado. Antigamente tinha um fosso, um absurdo, né? Maracanã tinha... Caíam dentro. O Veríssimo, eu assisti 2 jogos internacionais. Eu assisti no Bernabéu, o Real Madrid e Getafe, o Robinho jogava lá na época, e assisti o Atlético de Madrid com outro time lá, e o Diego estava no Flamengo. Vicente Caldeirão, lá em Madrid? Vicente Caldeirão. E o Diego estava lá estreando no dia que eu assisti. Os torcedores, eles ficam, só observar os jogos europeus, eles ficam ali, não tem alambrado nenhum em cima. Mas tem segurança privada também, né? Mas não segurança a cada 2 metros. Mas é que é a educação das pessoas. Né? Você tem que ir para o campo com a esposa, com as crianças, para se divertir como lazer, não para ficar brigando. Né? Encerrado esse assunto da PM, então é o Douglas da Fundação, o Jones e eu. Só os 3? Só, porque o comandante falou, olha, nós não podemos levar muita gente, porque outra vez nós fomos numa comitiva muito grande. Sim, mas por que já não bota o Gelson, alguém do Gelson para Chapecó? O Gelson deve ir. Para tocar os dois, resolver os dois problemas? Quero ver se leva o Gelson, é possível que... Eu não sei, mas é possível que o comandante tenha convidado o Plínio lá de Inês, que é o presidente do Chapecoense. É possível, porque o assunto é o mesmo. O Plínio estava chateadíssimo. E o Chapecoense não utilizou segurança no jogo de sábado, né? Se você observar bem, não tinha segurança. Não tinha um a cada 2 metros. Isso foi depois da determinação deles? Exatamente. Tá. Deputado, depois a gente retorna a outros assuntos, vamos para a área política.
O senhor já revelou que será candidato a deputado estadual. Federal. Aliás, federal. Há uma possibilidade de mudar esse plano? Não. Assim, eu sempre fui muito determinado na Posso te fazer uma fofoca? Na minha vida. Posso fazer uma fofoca? Sim. Uma pesquisa aqui de Joinville, que faz mensalmente, ele o coloca como deputado federal. Uhum. E no começo, o senhor estava acima do Tebaldi. Sim. E passado 4 meses, o Tebaldi já lhe passou. E quando essa pesquisa lhe coloca como deputado estadual, o senhor está disparado, isso aqui em Joinville, o senhor está disparado na frente. Então, agora essa pesquisa lhe coloca tanto a federal como estadual. Ou seja, é uma dúvida, mas essa posição está definitiva, não tem mudança. A pesquisa que vale é das urnas. Eu perdi a eleição para prefeito, né, fiz uma excepcional votação, né, e eu confio nos meus eleitores. E eu poderia ficar na Assembleia por muito tempo, mas não estou procurando emprego e nem conforto. É o desafio da Câmara Federal. Por quê? Eu não vou mudar esse plano jamais, estou determinado, estou trabalhando para isso. Por quê? Porque o Norte precisa ter federais, Veríssimo. O Mauro Marino não vai mais à federal, vai ao Senado, ao governo ou ao Senado. Então nós temos aqui candidatos quem? Eu e o Tebaldi, e o Rodrigo Coelho, talvez o Richard do PMDB. Então Joinville e o Norte tem que eleger deputados federais. Porque se nós não elegermos, vai entrar alguém no nosso lugar de Chapecó, de Criciúma, de Florianópolis. Então, na hora da eleição, a gente tem que ser um pouco bairrista. Joinville e o Norte tem que ser bairrista. Joinville tem em torno de 300 mil votos bons para deputado estadual. Se votasse só nos deputados aqui, nós teríamos, Veríssimo, Aldo, nós teríamos com 40 mil votos, nós teríamos 8 deputados estaduais eleitos em Joinville. Assim nós temos 3 e 2 suplentes. Ora, então nós temos que ser um pouco mais bairrista. Eu não vou mudar. E o que me anima a disputar uma cadeira na Câmara Federal? E se ganhar, eu vou para Brasília, vou continuar trabalhando para o Joinville, para o Santa Catarina. Se perder, eu vou embora, Veríssimo. Vou embora, vou tocar minha vida, vou cuidar da minha neta, da minha família, né, dos meus negócios, né? Então, eu vou... O que me anima? O que me anima é o seguinte: eu tenho a impressão que agora, com todos esses acontecimentos no Brasil, o Brasil está sendo passado a limpo. E a eleição do ano que vem, ela vai promover uma depuração do Congresso Nacional. Figurões, tá? Pessoas que se envolverem em confusão, em coisa errada no Brasil, não vão se reeleger mais. Parênteses. Renan Calheiro. O Jucá, como é o nome do Jucá? Romero Jucá. Esses caras não podem votar mais para lá. Mas eles já vêm fazendo sujeira há bastante tempo, são reeleitos. Não. Ou acha que o Renan Calheiro é santinho, virou bandido hora para outra, os caras vêm se reelegendo. O Barbalho lá no Pará. Mas o Brasil mudou. O Barbalho lá no Pará. Veríssimo, Aldo, mas... Só vai mudar aqui para o sul, onde o eleitorado é esclarecido. Mas lá o Brasil cima, mudou. Essas figuras vão continuar. Sabe, as pessoas, com a rede social, as pessoas estão mais criteriosas, estão mais atentas. Aqui no sul. Então, o que me anima é que vai haver uma grande mudança no Congresso Nacional e a nova legislatura vai ser boa e muitas leis importantes para o Brasil vão ser votadas. Eu quero participar desse processo para ajudar Joinville e para ajudar Santa Catarina. E o Executivo? O senhor pensa de novo? Pensa de novo no Executivo? É muito cedo, muito cedo, né? Ainda? Perdi 2 já. Mas sempre é uma experiência, é muito cedo. Teve muita gente que perdeu muitas outras e chegou é por muito cima. cedo para falar de eleição de prefeito. Eu acho que agora nós temos que trabalhar e vamos tratar da eleição no ano que vem. E depois, fizermos uma boa eleição no ano que vem, a gente volta a conversar sobre isso. Mas sempre é um sonho, Aldo. Acalentado é um sonho. Quer dizer, a gente vai ficando velho, vai aprendendo, vai estudando, vai se preparando, vai tendo experiência. Mas quem sabe um dia, se der certo, eu possa... ser prefeito. Aldo, eu estava lá no jantar de posse da CIG e o prefeito Udo fez um pronunciamento de improviso. Pois é, deputado Darcy de Matos, nós temos que pensar na nossa região metropolitana, que é uma bandeira do Darcy. Que está andando, que vai sair. Vai ser um dos próximos assuntos. Exatamente. Como é que está o relacionamento seu com o prefeito Udo? Bom. Tem conversado? Bom, esse dia o prefeito, inclusive, me encontrou e disse: deputado, temos que fazer uma reunião sobre a região metropolitana e eu estou para agendar essa reunião com os prefeitos da região, né, com o prefeito Udo, que vai ser a região metropolitana de Joinville, e eu tenho uma relação, passou a eleição, passou a disputa, passou a briga, passou a raiva, nós temos que pensar na cidade de Joinville. Eu
não tenho raiva de ninguém, eu tenho adversários, não tenho inimigos. E nem quero ter inimigos, Veríssimo. Essa vida é curta, não vale a pena ter inimigos, viu, Aldo? Sim, Não, concordo plenamente. Teria que pensar na cidade. Deputado, já pensando em cidade e já nas cidades vizinhas que estão se juntando, aqui está acontecendo muito de gente joinvilense que vai morar em Araquari pela facilidade de adquirir um lote, né, compra uma casa. Os loteamentos todos estão saindo de Araquari. Exatamente, como o senhor falou há pouco. Loteamentos excelentes aqui Exato. pertinho. E o Irineu Imóveis, que é o grande investidor de loteamentos lá, tem muitos loteamentos. O Irineu é um grande empreendedor, é um grande amigo, né? Teve uma visão, quando todo mundo achava há 20 anos atrás, 30, que Araquari não ia a lugar nenhum, ele teve a visão de que Araquari seria uma grande cidade, muito valorizada, e investiu lá. Graças a Deus. Joinville está crescendo para lá. Então, Exato. mas aí, concluindo, tem um problema que se arrasta faz tempo, até já li muitos artigos com o senhor falando do transporte coletivo entre as duas cidades. Esse é um problema que a pessoa às vezes tem que chegar, chega numa cidade, tem que descer e vai a pé. Não é essa vai a pé. Eu conheci casos do sujeito que tinha que andar mais de 1 hora a pé porque não tinha transporte em Araquari. Veríssimo, assim, deixa eu te falar. Agora a região metropolitana que vai resolver isso, né, Aldo? A região metropolitana resolve isso. A região metropolitana vai resolver esse caso do transporte, porque as pessoas chegam na divisa de Araquari, o ônibus para, vira a volta, e as pessoas saem a pé para ir para os loteamentos de Araquari. Exatamente. Isso é um absurdo. Com a região metropolitana, vamos resolver isso. Agora, e essa questão e outras questões de saúde, de transporte, de saneamento. Abastecimento de água também, por exemplo. Água, né? Vai de Joinville para outra cidade. Agora, Veríssimo, eu estive em Madrid, fiquei uma semana lá, estudando um pouco do transporte. E lá na região metropolitana de Madrid, o transporte ele é metropolitano. Tá certo? A Grande Florianópolis já está planejando para licitar o transporte metropolitano da Grande Florianópolis. Ou seja, porque os municípios estão todos conurbados. Exatamente. Né? Então, daí se você licita pela região metropolitana, o ônibus ele sai de Florianópolis e vai embora lá para Águas Mornas, volta, vai em Biguaçu, São José. Então, no futuro, Joinville terá que ter um transporte metropolitano, ou seja, o transporte que sai aqui de Joinville e vá para Araquari, São Francisco, Barra Velha, Guaramirim, que ele circule aqui, Garuva, tá, com uma passagem só. Isso no futuro. Por enquanto, com a região metropolitana, nós vamos baixar, a ideia é baixar o valor da passagem do transporte intermunicipal, de Joinville a São Francisco, Garuva, Jaraguá, intermunicipal. Então eu tenho a impressão que a gente vai conseguir baixar um pouco esse valor dessa passagem. E como é que está esse projeto da região metropolitana? Está dormindo em que gaveta lá na Assembleia? Não, assim, deixa eu lhe dizer, foi regulamentado a região metropolitana da Grande Florianópolis, cujo presidente da o ex-prefeito de Curitiba, superintendência é o ex-prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi, competentíssimo. Lá eles já buscaram 10 milhões de empréstimo do BNDES e já fizeram o PLAMUS, que é o Plano de Mobilidade Urbana da Grande Florianópolis. Tá certo? Eles têm um plano de mobilidade urbana, não só de Florianópolis, da Grande Florianópolis, que é o que Joinville tem que fazer. Com a região metropolitana aqui, nós vamos criar um plano de mobilidade urbana de Joinville e região, envolvendo Araquari, Garuva, Barra Velha, São Francisco, Itapuã, enfim. Bom, então nós estamos perdendo tempo e dinheiro. Né? Então eu já acertei com o governador, para que o governador vai mandar agora em julho o projeto para a Assembleia. Esse dia a gente aprovou as PPPs com o Fundo Garantidor e nós vamos criar a região metropolitana. Por quê? Porque eu quero, porque o prefeito Udo quer, porque os prefeitos da região querem, porque é importante, porque, sabe, as lideranças do Norte querem a criação da região metropolitana. Ela é muito importante porque a gente vai planejar e vai focar no crescimento de não só de Joinville, mas da região Norte, de forma planejada e sustentável. Muito bem, nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida com o terceiro e último bloco aqui do programa, que tem hoje como convidado o deputado estadual Darcy de Matos, e estamos na companhia do jornalista Aldo Urban. Voltamos em seguida. Ok, deputado Darcy de Matos, agora vamos ampliar a nossa discussão política aqui em Joinville. Me parece que o cenário está consolidado. Darcy de Matos para deputado federal, Tebaldi para deputado federal, alguém do PMDB, provavelmente o Richard Harrison,
que quer. A Simone Schramm também demonstrou que quer deputado federal. E, se não der federal, quer estadual. E também tem o advogado Rodrigo Coelho, a deputado federal. São 4 deputados, 4 candidatos, um à reeleição e o outro que já vem com a carreira de, se não me engano, 3 eleições seguidas como deputado estadual mais votado em Joinville, né? E a federal. Como é que o deputado vê o cenário no Estado com relação às candidaturas ao governo do Estado? Até agora, apesar do terremoto lá em Brasília, não caiu nada aqui em Santa Catarina. Gelson Merizio, Paulo Bauer, Mauro Mariani, Udo Dehler. Como é que o deputado está analisando hoje, iniciando o segundo semestre de 2018, um ano antes da eleição? Olha, Vinícius, primeiro o meu apelo para que Joinville e o Norte aqui faça um voto bairrista. Como aquela vez, vote certo, vote para governador? Vote por Joinville, vote pela região. Naturalmente, se Joinville tiver um candidato a governador, Joinville é bairrista e vai acabar votando no candidato de Joinville, né? Mas para os deputados é fundamental, para que a gente possa eleger mais deputados estaduais e federais aqui na nossa cidade, porque se não for um deputado daqui, vai ser alguém de uma outra região. Ora, Veríssimo, com relação, está para ser aprovado em Brasília a reforma política, e eu tive informações de que está para ser aprovado o chamado Distritão. O que é o Distritão, Veríssimo? Isso vai embolar tudo. Não é assim. No Distritão vai eleger os 40 deputados estaduais mais votados. Não tem mais aquela história, por exemplo, do Nilson Gonçalves fazer 30 mil e o Dalmo e não entrar. E de o deputado lá do sul do estado fazer 13 e ficar deputado. Eu acho que isso é injusto. Quer dizer, daí para federal também vai eleger os 16 mais votados. Para vereador também. Porque hoje nós temos vereador nós temos a pastora Leia com 4 mil que não entrou, e nós temos vereador com 2.200 que entrou. Você acha justo isso? Eu não acho justo isso, né? Então, essa mudança política poderá acontecer. Com relação ao governo do Estado, nós temos alguns nomes colocados aí. Nós temos o Paulo Bauer do PSDB, nós temos o Mauro Mariani do PMDB, que é o nome forte, que se for para a convenção, no meu entendimento, ganha a convenção. Eu não quero meter minha colher no PMDB, né? Não é meu partido, mas eu vejo que o Mauro é uma pessoa que está trabalhando há muitos anos com esse objetivo, é candidatíssimo ao governo. E nós temos o Gelson Merizio pelo PSD, que são os 3 mais fortes. Agora nós poderemos ter também Esperidião Amin pelo PP, né? Nós poderíamos ter um candidato do PDT, mas a princípio nós temos esses 3 candidatos a governador mais fortes, dos partidos mais fortes em Santa Catarina. Mas a eleição, Veríssimo, é muito cedo. Agora nós temos que trabalhar. A eleição nas grandes cidades, no estadual, elas são resolvidas e decididas nos últimos 2 meses. Você sabe disso. O Raimundo, na primeira eleição dele, ele era o 3º. Como veio o programa de televisão, ele ganhou o 1º turno. Quer dizer, é muito cedo para você dizer quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Tomara que ganhe, esperamos que ganhe alguém, né? Que possa fazer um bom governo, que possa continuar o trabalho que o Raimundo Colombo está fazendo, porque enquanto os estados do Brasil estão quebrados, não pagam o fornecedor, não pagam o servidor, nós aqui estamos pagando os servidores, pagando fornecedores, fazendo obras e com as contas em dia. Isso que tem que continuar. Queremos que o Estado continue bem. Aldo. Tocando bem nesse assunto aí vamos pegar o Rio de Janeiro, que é o exemplo mais claro, assim, ele não está atrasando salário, não está pagando praticamente nada. Exato. O governador Raimundo fez várias medidas, principalmente por causa da aposentadoria dos servidores. Isso. Como é que está esse processo evoluindo? Assim, nós fizemos algumas reformas. Sim. No ano passado nós quebramos o teto, Aldo, dos novos servidores que vão entrar no serviço público estadual. Veríssimo, nem juiz, nem promotor, nem novos delegados, nem novos coronéis vão se aposentar, os novos, com um salário acima do teto da Previdência. Sabia disso? Isso é o único estado do Brasil que fez isso. Do teto da Previdência, que hoje é R$5.000? 5.500.
Por exemplo, os novos promotores concursados, novos juízes, novos delegados, novos coronéis, vão ganhar, vão se aposentar com o teto da Previdência de R$ 5.500. Isso é inédito. Nós fizemos essa reforma pensando em Santa Catarina para daqui a 20 ou 30 anos. Agora, bom, mas o promotor, o delegado, o coronel, ele não quer se aposentar com 5.500. Então ele vai pagar uma previdência privada. Claro. Do bolso. Bom, todos os estados deveriam fazer isso. E mais do que isso, como a Previdência de Santa Catarina sangra 3 bilhões por ano da fonte 100 do governo, sabia, Veríssimo? O governo do estado tira 3 bi da saúde, da segurança, das rodovias e da educação e cobra o rombo da Previdência do estado. Então nós aumentamos a contribuição do servidor estadual da alíquota. No primeiro ano para 12%, para 13% e para 14%. E os servidores entenderam por quê? Porque eu não sou servidor estadual, mas o servidor entendeu que ele paga um pouquinho mais, mas daqui 20 anos, quando ele tiver com 70 anos, ele vai no caixa e vai receber o dinheiro. Não adianta você ficar prometendo aquilo que não vai poder pagar. Não adianta ter o direito, mas não ter dinheiro para pagar. Então essa reforma nós fizemos, foi uma reforma importante. Eu diria que o Estado está organizado, é um Estado que está produzindo bem, tem uma economia diversificada, está reagindo, o Brasil está reagindo, né? Eu acho que nós temos que torcer para que a equipe econômica se mantenha, para que o Brasil possa voltar a crescer e gerar emprego, porque tem muita gente desempregada. Apenas para explicar, para contextualizar, o que o governo arrecada dos servidores públicos, o servidor público paga, desconta na sua folha, um valor para a sua aposentadoria. Mas não cobre. O Estado complementa com outro valor, que é constitucional. O Estado complementa com outro valor. Aí temos um número. Só que, além disso, no final do mês, o Estado tem que colocar 3 bilhões a mais do que deveria, por ano, a mais do que deveria para fechar essa conta dos aposentados, senão eles não receberiam. Quer dizer, o fundo 100 é aquele fundo que é para a escola, para a segurança, para o asfalto, para tudo isso. Quer dizer, tira daqui de toda a comunidade para tapar o rombo da previdência dos servidores. Isso não pode acontecer por quê? Porque o correto, Aldo e Veríssimo, é que a previdência ela se autossustente. Quer dizer, com o dinheiro que o governo coloca lá, com o dinheiro do servidor mensalmente, eles precisam pagar os aposentados e pensionistas. Como acontece com o Ipreville, Joinville. O Ipreville, ele se autossustenta. Ou seja, a prefeitura não precisa tirar um tostão a mais para pagar a aposentadoria e pensão, porque o Ipreville já tem o seu fundo, o seu bom fundo para bancar isso. Então... foi uma visão do Luiz Henrique quando era prefeito. O Luiz Henrique criou o Ipreville já pensando nisso. Exato. Agora, outro absurdo, Aldo e Darcy. Olha só, esse país é uma coisa interessante. Todo mundo paga uma taxa para o passaporte, para tirar o passaporte. Todo mundo paga. Eu renovei o meu ano passado, paguei uma taxa no Banco do Brasil. Só que esse valor, ele não fica na Polícia Federal e nem é colocado numa conta para pagar a Casa da Moeda para a confecção de um passaporte. Esse valor do passaporte vai para um caixa comum lá em Brasília. E o Congresso é que tem que mandar outro dinheiro para a Polícia Federal para o passaporte. Uma coisa tão simples. Veja quanto é que custa, qual é o custo do passaporte. Esse dinheiro, essa taxa, fica na Polícia Federal só para não faltar passaporte. E não é feito assim. Isso que eu quero, para encerrar aqui, dizer também, eu tenho conseguido trazer algumas verbas, além das grandes obras para Joinville, que eu tenho ajudado, algumas emendas pessoais. Eu consegui R$500 mil lá para um raio-x especial para cardiologia do regional, recurso para o BTs de Piraberaba, tem ajudado aqui a nossa cidade, a nossa região. Agora, a Assembleia Legislativa do ano passado economizou R$100 milhões e repassamos para o Fundo da Saúde do Estado. E ampliamos de 12% para 15% o orçamento da saúde em Santa Catarina. Então, são medidas que o Parlamento catarinense tem tomado para ajudar a saúde, porque a saúde é a parte mais crítica que nós temos em Santa Catarina. Agora, eu não sei se o Aldo concorda comigo, não é uma opinião minha, mas o que se ouve nos rádios, nas redes sociais, é que o trabalho de vocês é um trabalho intenso e não é reconhecido. Os deputados não fazem nada, não brigam, está faltando
tá faltando, tem buraco na rodovia, eles não cobram e é uma crítica muito grande. Como também é feita para os vereadores. Os vereadores trabalham. Eu tenho muitos amigos vereadores. Se não trabalhar, não se reelege. Às vezes eu preciso falar com um deles. A tarde inteira eles estão na Câmara de Vereadores em comissões. O trabalho de comissões é um trabalho importante que não é visto pelo eleitorado, pelas pessoas. Eles acham que o vereador, Darcy, e certamente se vocês carregam essa cruz também, que deputado é só na hora da sessão ali, o que é uma coisa bem diferente. É uma coisa bem diferente. Essa do Bethesda, como é que está a situação do Bethesda com relação a suporte? Porque é um hospital importante para evitar que a centralização aqui no Hospital São José. Olha, os hospitais filantrópicos de Santa Catarina, que é o caso do Bethesda e mais uma centena de hospitais, eles oferecem 67% dos leitos do Estado. E os hospitais todos filantrópicos estão com dificuldade. O Bethesda tem uma ótima gestão através do Hilário, é uma organização social que toca lá, Veríssimo. O Bethesda, o Hilário é o diretor, inclusive o meu genro trabalha lá com o médico, lá, o Dr. Gabriel Kulevski, né? E aquela região de Piraberaba, a prefeitura repassa 100 mil reais por mês, a prefeitura gasta pouco lá, por quê? Porque o pronto-socorro do Bethesda atende a população daquela região. Vai perguntar ao prefeito quanto gasta no PA Sul. Né? Então o Bethesda é muito importante, hospitalzinho que funciona bem, a Trimania está ajudando muito, né? Eles precisam fazer mais salas de cirurgia, mais UTI, mas o hospital Bethesda com dificuldade está fazendo cirurgias eletivas no mutirão do governo do estado, oftalmologia, eu fui lá, tinha uma fila esses dias lá, então o hospital Bethesda, como os demais filantrópicos do estado, funcionam muito bem, porque nós temos os municipais e regionais e estaduais que também tem dificuldade, né? Mas nós precisamos de recursos, mais recursos. Um cara deu uma ideia importante, que eu acho que poderia ser feita, viu, Veríssimo? Há aquele projeto no Congresso Nacional que propõe a legalização dos jogos, cassinos, loterias no Brasil. Isso é um absurdo, eu acho, é só Cuba e Brasil que não tem. Quer dizer, o país precisa de caixa. Porque se você não legaliza, os jogos continuam tendo de forma fria, sim, que não arrecada. Legaliza os jogos... Clandestina. Hoje é clandestino, legaliza. Você viaja muito, sabe disso. Legaliza os jogos e daí joga essa arrecadação para a saúde. Ah, mas vai viciar. Poxa, mas a droga, a bebida, né? A bebida é liberada, também vai viciar. Cigarro, quer dizer, as pessoas têm o seu livre-arbítrio. Faz as campanhas educativas para não fumar, para não beber, não é? E os jogos, eles bingos, loterias, quer dizer, vê a loteria esportiva, a Mega Sena, legalizou, o governo está arrecadando, né? O jogo do bicho não legalizou, ele continua existindo de forma fria, né? E não arrecada R$1 para o governo do estado, então, e nem para o governo federal. Eu defendo essa tese com critério de que faça a legalização dos jogos e reverta o dinheiro para a saúde no Brasil. Uma coisa que eu sempre achei injusto, Aldo, foi acabarem com as loterias estaduais. Era um dinheiro que ficava aqui no estado, o governo arrecadava bastante, destinava a livre-arbítrio, sobretudo para a saúde, mas com o monopólio do jogo da Caixa Econômica Federal, acabaram com as loterias dos estados. Veríssimo, a Trimania repassa por mês aproximadamente R$500 mil para o Bethesda. Você já imaginou? A Trimania. Quer dizer, então... vincular os jogos, claro, né? Claro, entidades. Sabe, essas receitas dos jogos, elas podem ser uma receita uma receita extra para dar suporte à saúde que está na UTI em Santa Catarina e no Brasil. Vou dar mais uma informação a respeito da reunião, da posse do Rodrigo Coelho do PSB, quinta-feira à noite, numa pizzaria aqui da cidade, para terminarmos. Lá esteve presente o Paulinho Bornhausen, ele e o presidente estadual do partido. Quem é o presidente agora? O presidente estadual do partido é um assessor de Gelson Merício. Quem é o presidente? Eu não sei o nome dele agora, mas ele é assessor do Gelson Merício. E o Paulinho Bornhausen é alguém que é motorista do Paulinho, é alguém da confiança do Paulinho, mas que trabalha com o Gelson Merício. Quer dizer, o PP e PSD não apenas são irmãos, mas são irmãos gêmeos hoje. E o Paulinho deixou escapar uma frase sintomática. Se eu for candidato no ano que vem,
Se eu for candidato no ano que vem, quer dizer, ele está em dúvida se vai ser candidato ou não. Deputado Arcides Matos, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Abraço, Aldo, Veríssimo, Tá, aos telespectadores, prazer estar aqui para falar de Joinville, das coisas boas, também das deficiências e sobretudo de Santa Catarina. Um grande abraço e que o Jeque agora com o Pingo, que é nosso amigo, possa voltar a ganhar no domingo à tarde, estamos lá na Arena, firmes. Aldo, muito obrigado pela sua presença, até a próxima semana. Voltamos no próximo final de semana, a partir de sábado, inédito, 22 horas, e reprise no domingo também, 22 horas.